para o estudo bíblico dessa noite, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 35 a 41. Marcos 4, versículos 35 a 41. E seguindo a leitura, nós vamos para o capítulo 5, versículos 1 a 20. Eu mesmo vou fazer a leitura desse texto. Durante o nosso estudo, nós vamos fazer várias voltas, várias referências ao texto bíblico. Durante toda a explanação, nós vamos visitar o texto bíblico, lendo alguns versículos. Então eu peço para você, durante a mensagem, não fechar sua Bíblia, mas deixar o seu celular ligado aí no texto, ou se não, sua Bíblia aberta nesse texto que nós vamos ler. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjulgá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe:
vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Meus irmãos, esse texto, ele traz à tona a manifestação da autoridade de Jesus Cristo, em primeiro lugar, sobre as forças da natureza. Então Jesus Cristo estava no barco com seus discípulos, naquela noite de tempestade, e as ondas eram grandiosas, o vento era bravio, mas Jesus Cristo, apenas levantando os seus braços, e clamando, para aquele vento cessar, e para aquelas ondas se acalmarem, eis que veio a bonança, e tudo se acalmou. Jesus Cristo, ele tinha autoridade sobre as forças da natureza. Mas Jesus Cristo, nesse texto, também manifesta a sua autoridade, não sobre aquilo que está ao redor do homem, o mar, o vento, as montanhas, mas sobre aquilo que está dentro do ser humano, que são as forças do mal. Jesus Cristo, ele tem autoridade sobre as forças da natureza e também sobre as forças espirituais, porque nós vemos, depois que ele acalmou a tempestade, eles desembarcaram na terra dos Gerasenos, e lá então Jesus Cristo foi recepcionado por um jovem que vivia nos sepulcros, se cortando com pedras, e ele repreendeu aquele espírito e livrou aquele jovem do jugo do diabo. Meus irmãos, é interessante que ao lado da manifestação da autoridade de Jesus Cristo sobre os elementos da natureza e sobre as forças espirituais, por outro lado, nós temos a manifestação da pequenez, da sujeição, da submissão do pobre homem diante da grandiosidade da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que quando nós vamos lá para o versículo 41 do capítulo 4, Jesus Cristo tinha acabado de fazer a tempestade acalmar, e ele disse para os discípulos: por que vocês não têm fé? E olha só a sujeição, a pequenez dos homens diante da autoridade de Deus. Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem, e eles, possuídos de grande temor? Meus irmãos, diante da grandiosidade da autoridade de Deus, o homem não pode fazer outra coisa senão se encolher no seu medo. Mas nós vemos também a pequenez do ser humano quando nós vamos lá para o capítulo 5, versículo 15. Olha que interessante. Logo depois que Jesus Cristo expeliu aquele demônio do corpo do garoto Geraseno e mandou aqueles espíritos para os porcos que precipitaram ribanceira abaixo, caindo no mar, se afogando nas águas do mar, os donos da matilha de porcos, da vara de porcos, correram para a cidade a anunciar o que Jesus Cristo tinha feito. E olha o que eles disseram: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e eles temeram. Meus irmãos, diante da grandiosidade da autoridade de Jesus Cristo, o homem não pode fazer outra coisa senão se encolher e tremer, se encolher e temer. Meus queridos, na noite de hoje, nós vamos ver o grande contraste entre a grandiosidade da autoridade de Jesus e, de outro lado, a sujeição do homem diante dessa autoridade. E esse contraste, ele se manifesta de maneira diferente para aqueles que têm Jesus no seu coração, para aqueles que são fiéis ao Senhor, e para aqueles que não têm Deus no seu coração, para aqueles que são ímpios.
Em primeiro lugar, esse contraste, ele pode ser percebido em como Jesus manifesta a sua presença. A presença do Senhor Jesus, ela tem efeitos diferentes conforme os homens são fiéis ao Senhor ou são infiéis ao Senhor. Os efeitos da presença de Jesus Cristo mudam. E é isso que eu queria mostrar para você nesse texto. Você consegue ver os efeitos benéficos da presença do Senhor lá no capítulo 4, versículos 37 a 39. E Jesus Cristo estava no barco e as ondas eram muito grandes, de modo que o mesmo já estava quase para encher de água. E Jesus Cristo estava dormindo lá na polpa. E os discípulos os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertou, foi para fora no colvés, levantou os braços e repreendeu o vento e disse: Acalma-te, emudece. E aí veio a bonança. Meus irmãos, para aqueles que são discípulos de Jesus, para aqueles que agradam ao Senhor Jesus com a sua fidelidade, a presença de Jesus Cristo é tudo de bom. Naquele momento, os discípulos estavam num barco e eles precisavam de socorro, e a presença de Jesus Cristo era tudo que eles precisavam, era a solução para o problema deles. E eles muito se alegraram. A presença de Jesus Cristo, ela é prazerosa para aqueles que são fiéis ao Senhor. Na abertura do estudo de hoje, nós falamos do Salmo 16. Lá no final, no último versículo, o salmista diz: porque na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. Mas, por outro lado, nós vemos que para aqueles que não são fiéis ao Senhor, a presença do Senhor, em vez de ser benéfica e ser prazerosa, ela desperta desconforto, ela desperta um incômodo muito grande, ela é indesejada. Por quê? Porque ela constrange o pecador. Você quer ver isso? Aqui no texto, vamos lá para o capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Eis que Jesus Cristo tinha acabado de fazer as ondas e o vento cessarem, fez a bonança e eles desembarcaram na terra dos Gerasenos. E lá, Jesus Cristo, assim que desceu na terra firme, ele foi de encontro a um jovem endemoniado. E aí aconteceu o seguinte: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Meus irmãos, aqui nesse caso, para aquele que servia ao mal e não ao Senhor, a presença de Jesus Cristo era tudo que ele não queria, era tudo que ele não desejava, porque a luz, ela incomoda as trevas. E, meus irmãos, é interessante que nós vemos isso nos nossos dias, nas nossas vidas. Quando você está em comunhão com o Senhor, a presença do Senhor nas nossas vidas, assim como era para os discípulos no barquinho, é prazerosa, é tudo que a gente quer e é tudo que a gente precisa. Mas, assim como aquele jovem geraseno, dominado por um espírito imundo, quando a gente está servindo ao pecado, pode ter certeza, a presença de Jesus na nossa vida é tudo que a gente não quer, porque ela nos constrange, ela nos aborrece e ela nos instiga a ter que mudar de vida, e muitas vezes a gente não quer mudar de vida. Queridos, é impressionante aqui que esse entendimento que a presença de Deus diante daqueles que estão em pecado aborrece os pecadores, permeia toda a palavra de Deus. Quando nós vamos lá para o livro de Gênesis,
Adão e Eva tinham acabado de comer do fruto proibido. E aí, na viração do dia, eis que o Senhor apareceu para eles. E eles fizeram o quê? Se esconderam. Eles se esconderam porque eles sabiam que tinham feito aquilo que não devia fazer. E a presença do Senhor incomodava eles, porque eles iam ter que ser confrontados com o pecado que eles tinham cometido. Meus irmãos, é impossível. Como que a gente pode resolver esse problema então? É impossível fugir da presença de Deus. Não dá para a gente querer viver no pecado e querer administrar de maneira saudável os nossos sentimentos e as nossas emoções, porque Deus vai estar diante da gente e Deus vai constranger a gente a mudar. E isso vai trazer sofrimento. Não dá para fugir da presença de Deus. Quando nós vamos lá para o Salmo 139, versículos 7 e 8, o salmista diz assim: se eu for acima das alturas das nuvens, lá o Senhor estará comigo. Se eu fizer o meu leito do mais profundo abismo, lá o Senhor estará comigo também. Meus irmãos, já que aqueles que estão em pecado não podem fugir da presença do Senhor, porque Deus está em todo lugar, e viver assim nos machuca e nos constrange, como que você vai resolver esse problema? Você vai resolver esse problema mudando de vida, se regenerando, largando aquilo que não agrada ao Senhor, para que a presença do Senhor na sua vida não seja um desprazer, mas seja um prazer. Você quer ver essa transformação no texto? Aquele jovem Geraseno, ele foi liberto do espírito imundo. Jesus Cristo libertou ele. E olha só que coisa maravilhosa, quando nós vamos lá para o capítulo 5, versículos 19 e 20. Aquele jovem que antes, quando servia o mal, estava atormentado com a presença de Jesus, agora, liberto, ele sente prazer na presença do Senhor Jesus. E aí quando Jesus Cristo está para ir embora, ele faz o quê? Jesus, porém, não lhe permitiu. Ele queria ir junto com Jesus Cristo, pregar o evangelho por onde quer que ele fosse. Mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Meus irmãos, aí ele teve prazer de estar na presença de Jesus Cristo quando ele foi liberto. E aí Jesus Cristo ia embora, e ele se colocou na presença de Jesus e disse assim: Senhor, deixa eu ir com você para onde quer que você for. E ele disse: não, vai agora para a tua casa pregar o evangelho, falar do amor que Jesus Cristo fez na sua vida. Aquele jovem agora, depois de transformar a sua vida, fez da presença do Senhor, que era incômodo, prazer e uma delícia. Meus irmãos, vamos experimentar essa delícia da presença do Senhor. Mas eu queria dizer para você que esse contraste entre a grandiosidade da autoridade de Deus e a pequenez e a sujeição do homem diante dessa autoridade, ela se revela também, não só na presença de Deus, mas também no socorro que Deus manifesta. Quando nós vamos lá para o capítulo 4, versículos 37 a 39, nós vemos que Jesus Cristo, para aqueles homens que eram fiéis a Ele, para aqueles homens que eram seus discípulos, Jesus Cristo, Ele manifestou, Ele liberou o seu poder de socorro. Ele tirou aqueles homens da fúria dos mares, para que eles não se afogassem. O efeito na vida daqueles homens, da manifestação do poder de socorro do Senhor, foram que eles não se afogaram. Mas você quer ver uma situação diferente? Quando homens perversos, que não têm Deus no coração, que servem às forças do mal, clamam por socorro, apesar de Deus estar diante deles, Deus não manifesta o seu poder de socorro. Deus, Ele retém esse poder de socorro. A gente pode perceber isso nas linhas seguintes desse texto. Jesus Cristo, Ele fez
o mar se acalmar, e ele desembarcou na terra dos Gerasenos, e lá ele encontrou com um jovem endemoniado, e ele, então, conversando com aquele espírito imundo, os espíritos disseram assim para eles: olha, não manda a gente para outro país não, mas manda a gente para o corpo daqueles porcos, da manada, daquela vara. E aí Jesus Cristo permitiu, e eles então passaram para aquele corpo, para o corpo dos porcos. Logo em seguida aconteceu o quê? Aconteceu justamente o que não havia acontecido com os discípulos lá no barquinho. Eles caíram nas águas diante da não manifestação do poder do socorro do Senhor e se afogaram. Sabe o que significa isso? Jesus Cristo manifesta a sua presença socorrendo aqueles que são seus discípulos, mas aqueles que desagradam ao Senhor através das suas más ações, eles têm Deus diante deles, mas Deus não manifesta o seu poder de socorro. Meus queridos, quando nós vamos lá para a confissão de fé de Westminster, na página 24, no capítulo 5, nós vemos que as Escrituras, elas nos ensinam que Deus permite que muitas vezes a gente caia na distância da comunhão com Ele, e que apartados da comunhão com Deus, a gente venha experimentar a ausência do socorro de Deus, para que lá na frente, depois de tomar tanta paulada e tanto tapa da vida, a gente possa perceber que sem Deus a gente não sobrevive, e quão nós somos dependentes do Senhor. Quando nós temos comunhão com o Senhor, assim como os discípulos lá no barquinho do mar da Galileia, no meio daquela tempestade, nossas orações são atendidas. Mas aqueles que não têm comunhão com o Senhor, apesar de estar diante do Senhor, eles não têm as suas súplicas atendidas, e o poder de socorro do Senhor não se manifesta. Quem é que pode ler para a gente um dizer impressionante que está lá em João 9,31? Quem pode abrir para a gente e ler em voz alta? Isso. Meus irmãos, aqueles que estão em comunhão com o Senhor, eles, com certeza, eles jamais vão se afundar. Deus não permite que eles se afundem. Lá no mar da Galileia, os discípulos estavam no barquinho, eles não afundaram no mar. Mas aqueles que não estão em comunhão com o Senhor, Deus permite que eles se afundem. Aqueles porcos, aqueles entes, estavam servindo, estavam possuídos por forças do mal, e Deus permitiu que eles se afundassem. Vamos ser fiéis ao Senhor para que a gente não afunde nas tempestades da vida. Mas em terceiro e último lugar, para a gente terminar esse estudo, eu queria dizer que esse contraste grandioso entre a autoridade do Senhor e a submissão dos homens se manifesta também através do amor. É impressionante que o amor aqui, ele está presente através das ações de Jesus, mas a ação amorosa de Jesus, de acordo com a ausência ou com a presença de amor no coração dentro dos homens, ela se manifesta de maneira diferente. Olha só que lindo, quando nós vamos lá para o capítulo 5, versículos 14 e 16. Eis que Jesus Cristo tinha feito aquele espírito imundo chamado legião entrar nos porcos, e aqueles porcos caíram ribanceira abaixo, desfiladeira abaixo, e morreram afogados. E aí aconteceu o quê? Capítulo 5, versículo 14. Os porqueiros fugiram
e o anunciaram na cidade e pelos campos. Mas qual foi a consequência desse anúncio dos porqueiros? Os porqueiros viram aquela maravilha, aquela libertação, e eles foram para a cidade anunciar aquele prodígio de Jesus. A consequência disso nós vemos lá no versículo 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que sucedera ao endemoniado e acerca dos porcos. Meus irmãos, eles contaram, e o que diz aqui a passagem? Que eles contaram o que tinha acontecido com os porcos, e os gerasenos, então, que ouviram aquela mensagem, que foi anunciada sem amor no coração, pelos porqueiros, eles fizeram o quê? Falaram para Jesus Cristo assim: sai agora da nossa cidade, vai embora, nós rogamos para que por favor você nos deixe imediatamente, porque eles ficaram morrendo de medo. Quando a gente anuncia o amor de Jesus, sem o amor de Jesus, o efeito daqueles que recebem esse anúncio, ele não é benéfico. Ele vai gerar qualquer outra coisa, menos transformação de vida para melhor. Mas você quer ver, quando a gente anuncia o amor de Jesus, com amor no nosso coração, o efeito é para o bem e não é para o mal. Você quer ver isso? Vamos lá, para o capítulo 5, versículo 19. Eis que aquele jovem endemoniado, ele tinha experimentado uma libertação do Senhor. Aquele espírito foi embora. E aí, ele fez o quê? Ele disse para Jesus Cristo: Senhor, você está indo embora, mas deixa eu ir com você, e para onde o Senhor for, eu quero ir pregar o Evangelho. E Jesus Cristo disse para ele o quê? Nos 2 últimos versículos: não, você não vai comigo. Em vez de você me seguir, você vai para a sua cidade, lá em Decápolis, e lá você vai falar tudo que o amor de Jesus lhe fez. E o que diz no último versículo? Que todos se maravilharam. E todos se maravilharam. Vocês conseguem perceber a diferença do anúncio do amor de Jesus Cristo, quando não tem amor no coração daquele que proclama, como foi o caso dos porqueiros? A cidade ouviu aquele anúncio sem amor e falou para Jesus Cristo: vai embora que a gente não quer você aqui. Mas quando a pessoa anuncia com amor o amor de Jesus Cristo, como era o caso daquele jovem liberto do espírito imundo, as pessoas fazem o quê? Como foi em Decápolis, elas muito se maravilharam, muito se admiraram. Meus irmãos, isso tem um significado muito grande nas nossas vidas. Tudo que a gente fizer para o Senhor tem que ser feito com amor. A gente tem que vir na igreja com aquele amor. Não é porque o pastor pediu, não é porque o pai e a mãe obrigou, não é porque você tem que ir para fazer um expediente que você foi escalado para fazer. Se você vier fazer isso por qualquer outro motivo, a não ser seu amor na obra do Senhor, você não vai estar dando de alimentar para as pessoas, você não vai estar transformando nada. E essa sua ação não vai ser para o bem, mas vai ser para o mal. Então fica aqui uma grande lição. Se a gente for fazer alguma coisa para o Senhor, não importa as nossas limitações, não importa os nossos defeitos, ela tem que ser feita com amor, para ela surtir efeitos de amor. Meus irmãos, que nós possamos então receber aqui os benefícios de Jesus Cristo na nossa vida, através da sua presença, através do seu socorro e através do seu amor. Que Deus abençoe a todos nós, amém? Nós vamos encerrar esse culto agora,
entoando o hino de número 315 do nosso cenário. Aqueles que puderem, podem se colocar em pé ao som do instrumento. Vamos nós trabalhar. Senhor, que tudo que a gente fizer, como diz aí no último cântico, vamos nós trabalhar, possa ser feito um trabalho, muito mais do que com as mãos, mas com o coração. Senhor, manifesta na vida de cada irmão, de cada irmã, as bênçãos da Tua presença, do Teu socorro e do Teu amor, mas que a Tua presença na vida de cada um não seja para o nosso aborrecimento, não seja para o nosso desconforto, não seja para o nosso incômodo, por causa do pecado que nós estamos praticando, mas seja prazerosa, por causa da fidelidade que para com Ti nós temos. Senhor, manifesta as Tuas bênçãos na vida de cada um, nos dando uma volta tranquila para casa e uma quinta-feira abençoada na Tua presença, para a honra e para a glória de Jesus, o nome no qual nós oramos diante do Pai. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e Pai, que o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos os irmãos, abençoando a toda a igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos.